aprender com a lição de hoje. Vamos abrir a Bíblia para ler o texto base da lição que se encontra em Ezequiel, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. Ezequiel 13, de 1 a 10, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhação mentirosa quando dizeis: O Senhor diz, sendo eu que tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Como falais vaidade, vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros já rebocam de cal não adubada. Então, como eu disse, depois que Ezequiel ele pronuncia juízo sobre a cidade de Jerusalém, sobre a liderança de Israel, sobre o próprio rei de Judá, de Judá, depois que Ezequiel ele se dirige aos sacerdotes, ele denuncia a idolatria daquele povo, tudo que eles faziam. A gente viu isso na semana passada, que Deus ele leva Ezequiel para o templo e mostra tudo que estava oculto, tudo que estava escondido. Agora, Deus chama Ezequiel e entrega para Ezequiel a profecia, fala para Ezequiel em relação aos profetas, para Ezequiel agora se dirigir aos profetas e denunciar os falsos profetas que existiam naquele meio. E aí, como a gente vai ver, o interessante é que os falsos profetas, naquela época, eles eram, como que a gente pode dizer assim, protegidos ou blindados pela própria liderança religiosa. Ou seja, os próprios sacerdotes, as próprias pessoas que deveriam prezar pela vida espiritual do povo, eles mesmos blindavam os profetas. A gente vai ver o porquê. Mas isso é interessante, que a gente, é curioso isso, porque a gente vê uma total, a gente já viu isso, mas é mais uma constatação do total distanciamento que a liderança do povo de Israel tinha de Deus. Ou seja, as pessoas que deveriam, os sacerdotes que deveriam ir para os profetas e falar: você está falando besteira, você está falando errado, eles mesmos, os falsos profetas profetizavam com a anuência, com a chancela da própria liderança, do governante. Então, era uma situação muito... Eles estavam muito fundos no buraco, sabe? Era uma situação muito crítica, porque não tinha de onde vir o socorro, e não só por isso, mas também por isso Deus ele usa Ezequiel para falar de forma bem clara, de forma bem específica contra os falsos profetas. Mas nós vemos aqui uma apostasia completa, uma apostasia total, tanto da liderança quanto dos profetas, ou seja, espiritualmente o povo estava realmente perdido. O que, de certa forma, não é muito diferente no dia de hoje. Nós vemos várias igrejas cristãs espiritualmente completamente perdidas. Já apostataram. Vários pastores que apostasia significa renegar, você renegar a fé. Né? Então, o que nós mais vemos hoje são igrejas que apostataram completamente da fé cristã e que estão completamente fora do caminho que deveriam estar seguindo. Isso inclui a liderança da igreja, isso inclui os profetas da igreja, isso inclui os membros e, claro, obviamente, os membros da igreja. Bom, antes da gente falar sobre os falsos profetas e o que eles estavam profetizando e tudo que o profeta Ezequiel fala, a gente tem que entender o que é o ministério profético. O que são esses profetas? O que eram essas pessoas? A gente já estudou aqui, se não me engano, uma revista inteira sobre o ministério profético. Já vimos o ministério profético no Antigo Testamento, no Novo Testamento.
Mas enfim, apenas para a gente recapitular algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa profeta. Quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 15, nós temos a passagem que Deus fala com Moisés. Êxodo capítulo 4, do verso 10 ao verso 15. Nós temos a passagem que Deus fala com Moisés e chama Moisés para o que ele havia de fazer, que era tirar o povo do Egito. Êxodo capítulo 4, do 10 ao 15, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que cego, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E aí, no capítulo 7 de Êxodo, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, nós temos uma complementação de Êxodo capítulo 4, do 10 ao 15. Êxodo 7, 1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. E aí, por que eu estou lendo essa passagem? Porque a gente tem uma ideia de que profeta é aquele que prevê o futuro, né? Fulano é profeta, ele falou alguma coisa que ia acontecer. Ou fulano é profeta, ele falou alguma coisa que ninguém sabia e ele sabe, ele descobriu e Deus deu para ele. A gente geralmente faz essa associação, associa essas atitudes com o termo profeta. Mas, biblicamente falando, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a ideia da palavra profeta no Antigo Testamento, no hebraico, na palavra hebraica, é uma ideia de porta-voz, uma ideia de mensageiro. Então, profeta não necessariamente é aquele que prevê o futuro. Ou profeta não necessariamente é aquele que revela o que está oculto, que sabe o que está oculto e expõe isso. Profeta é um porta-voz, profeta é um mensageiro. Isso fica bem claro para nós nas duas passagens que nós lemos em Êxodo. Arão, ele não era profeta, vamos dizer assim, como a gente está acostumado. Arão não tinha o mesmo ministério de Ezequiel, por exemplo. Mas por que Deus chama Arão como profeta? Porque ele atuou como mensageiro de Moisés. Ele ia com Moisés e era Arão quem falava para o faraó. Então, o primeiro passo é a gente entender o termo profeta no Antigo Testamento. A gente vê isso também em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29. 1 Crônicas 29 diz assim: Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, desde que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então a gente vê que profeta não necessariamente é aquele que prevê o futuro. E a gente tem outros termos também para designar profetas de Deus. Quando a gente olha para 2 Crônicas, capítulo 36, 2 Crônicas 36, versos 15 e 16, a gente vai ver o profeta sendo chamado de mensageiro. 2 Crônicas 36, versículo 15 e 16. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, ou seja, profetas, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, ou zombaram dos profetas de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A gente encontra também o termo profeta sendo identificado como um servo de Deus.
Abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 14, versículo 18. 1 Reis 14, 18. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Então a gente vê que serve a palavra profeta também pode ser, um profeta também pode ser identificado como servo. E por último, a forma mais famosa, vamos dizer assim, que a gente, ou a associação mais famosa, a associação primária que a gente faz a um profeta, que é a previsão do futuro, ou saber de algo que humanamente seria impossível essa pessoa saber, que a gente encontra em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Samuel capítulo 9, verso 6 diz assim: Porém ele lhe disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus, e um homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então a gente está vendo Saul procurando ter com Samuel. Então a gente encontra aqui a forma mais a forma mais famosa de um profeta, que é ele revelando o que está oculto, ele sabendo o futuro. Não é que o profeta sabe o futuro, mas por meio de Deus ele consegue prever o que vai acontecer. Enfim, o objetivo é só a gente diferenciar ou identificar o que é um profeta. De novo, um profeta não necessariamente é aquele que sabe o que ninguém sabe, ou é aquele que prevê o futuro. Um profeta é um mensageiro, um profeta é um porta-voz de Deus. E quando a gente pensa, a gente segue essa linha de raciocínio, a gente entende o porquê que um profeta, às vezes, não adivinha o futuro, mas sabe o futuro, ou porquê que um profeta, às vezes, ele sabe aquilo que está oculto, ele sabe o que as pessoas, o que está escondido. Porque se ele é um mensageiro, um porta-voz de Deus, então Deus, através da vida para ele, revela o que está oculto, ou diz o que vai acontecer e por aí vai. É importante a gente saber essa separação para a gente entender, e aí, claro, esse não é o objetivo da lição, como eu falei, a gente já estudou uma revista inteira sobre isso, para a gente entender o que é o ministério profético, principalmente no Novo Testamento. E quando eu falo Novo Testamento, eu não digo Novo Testamento de Mateus Apocalipse, eu digo para a igreja. A igreja hoje, qual é a função de um profeta hoje na igreja? É importante a gente estudar isso, e como, de novo, esse não é o objetivo da lição, mas é importante a gente estudar e saber isso para a gente não deixar ser enganados, para não deixarmos nos enganar justamente pelos falsos profetas, que esse sim é o objetivo da lição de hoje. Alguma pergunta sobre isso? Não? Tudo bem. Então esses são os termos que a gente vê na Bíblia sobre profetas, mensageiros, porta-voz, servos, homens de Deus. Às vezes a Bíblia fala de um profeta como um homem de Deus. E aí, quando a gente, principalmente as palavras servo e homem de Deus, são duas palavras ou duas formas de identificar um profeta, de chamar um profeta, que nós devemos nos apegar. Por quê? Porque todo profeta, independente se esse profeta é um porta-voz, se esse profeta é um que fala do futuro, se ele é um profeta que comumente ele revela o que está escondido. Independente de como esse profeta atua, ele tem que ter essas duas qualidades. Ele tem que ser um homem de Deus e ele tem que ser um servo do Senhor. Isso é fundamental. Como que você identifica um profeta de verdade? Como que você identifica uma pessoa que realmente tem um ministério profético dado por Deus? Se ele é um servo, se essa pessoa é um servo ou uma serva, a gente vê o ministério profético sendo atribuído tanto a mulheres quanto a homens. Então, primeiro, se é um servo ou se é uma serva, ou seja, se tem Deus como seu Senhor, e isso vai implicar se é um servo obediente, se é uma pessoa que faz o que realmente manda, porque um servo, quando fala assim, ó, pega esse violão e pega daqui e coloca lá, ele pega o violão daqui e coloca lá, ele não coloca em outro lugar, ele não pega só o violão daqui e coloca lá, mas pega também o teclado, mas pega também a bateria, não, ele faz o que é mandado, certo? Isso é importante.
Porque se Deus fala para um profeta ou para um servo, olha, diga ABC, um profeta não pode falar A, B, C e D. Ah, mas ele falou ABC. Tá, mas ele falou o D também. O D Deus não mandou ele falar o D. Deus mandou ele parar no C. Então é importante que seja um servo. E por que um homem de Deus? Ou uma mulher de Deus? Porque você tem que ter um relacionamento com Deus. Você não pode ser um profeta sem ter um relacionamento com Deus. Se você, até porque a própria etimologia da palavra, se profeta significa porta-voz ou mensageiro, você tem que ter comunhão, um relacionamento com o porta-voz ou com o mensageiro, para que a pessoa que está enviando a mensagem possa ter a mensagem para enviar. Se eu quiser dar uma mensagem, semana que vem eu vou vir, eu quero mandar uma mensagem para os irmãos, eu vou falar com alguém que eu conheça, alguém que eu tenha contato, alguém que eu tenha intimidade. Olha, semana que vem eu não vou poder estar no culto, você pode falar para a igreja lá que eu não vou porque eu estou doente, eu não vou porque eu vou viajar, ou não vou porque alguma coisa aconteceu. Vou procurar uma pessoa que eu tenho contato, uma pessoa que eu tenho relacionamento. Não vou pegar uma pessoa aleatória na rua e falar, você está de bobeira domingo que vem? Você pode passar na Vancouver ali 86 e dar um recado para a igreja que eu faço parte? Não faz sentido. Então, por isso que tem que ser um homem de Deus. Ou seja, um profeta tem que ser um homem de Deus por conta do relacionamento, por conta da proximidade, por conta da intimidade, e tem que ser um servo de Deus no que diz respeito à obediência, no que diz respeito a falar exatamente o que foi mandado ele falar. Só passar a mensagem que tem que passar, não colocar nem a mais, nem a menos. Quando a gente fala falsos profetas, e aí muitas vezes a gente tem a ideia de que a Bíblia, quando fala de falsos profetas, a Bíblia fala daquelas pessoas que falam mentira, daquelas pessoas que fazem profecias que não estão na Bíblia, aquelas pessoas que estão teologicamente erradas. Mas falsos profetas também incluem aquelas pessoas que falam ou de mais ou de menos. Se Deus mandou ABC, é ABC. Aquelas pessoas, aqueles profetas que falam ABC e o D, também é um falso profeta. Assim como aquelas pessoas que falam só o AB, não falam o C, também são falsos profetas. O que é uma coisa falsa? É uma coisa que não é verdadeira. E aí, nesse aspecto, se tem 1% de inverdade, é uma mentira. A gente tem a ideia de usar de eufemismo quando diz respeito à verdade e mentira, falso e verdadeiro. Uma coisa que é verdadeira, ela é 100% verdadeira. Se você tira 1% dessa verdade, ela se torna uma coisa falsa. Pode ser muito falsa, pode ser pouca falsa. Pode ser uma mentira grande, pode ser uma mentira pequena. Mas a verdade ela é absoluta. A mensagem ela tem que ser absoluta. Então, Deus mandou falar ABC. Eu só falei o A e o B. Não, eu entreguei a mensagem. Não, você não entregou a mensagem. Você deixou de falar uma parte da mensagem. Não, mas eu falei a mensagem, mas eu acrescentei alguma coisa porque aquela pessoa precisa. Tá, você acrescentou porque você acrescentou, mas a mensagem, você não entregou a mensagem. Não existe você entregar a mensagem como algo a mais. Não, a mensagem você não entregou. Então é importante a gente ter isso, ter esses conceitos bem entendidos e prestar atenção nesses detalhes de que falso profeta também é aquele que entrega ou uma parte da mensagem ou a mais do que foi passado para ele. Também é um falso profeta. A gente tende a não colocar essas pessoas no mesmo bolo ou tratar da mesma forma, simplesmente ou porque a parte que entregou a mais satisfaz o que a gente deseja, ou a parte que entregou a menos também satisfaz, porque a parte talvez que deixou de entregar, que era uma parte de juízo, eu estava denunciando algum pecado, e ele não falou para mim, então é meu amigo, então tá bem, então não vou falar que ele é um falso profeta. É um profeta, mas falso não é, que isso e tal. Não, o que é certo, o que é errado, é 100, é 100, é 0, é 0, a gente tem que ser fiel ao que a Bíblia nos mostra. Tudo bem até aí? Sobre os falsos profetas em Israel. Bom, quando a gente olha lá para a lei mosaica, vamos abrir em Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. No capítulo 13 nós vemos a parte da lei que trata sobre o castigo aos profetas e aos idólatras. E do versículo 1 ao versículo 5 a gente encontra qual seria a pena, vamos dizer assim, de um profeta, qual seria um castigo de um profeta que profetizasse falsamente, ou seja, que não falasse aquilo que tinha que falar. Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio
de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos chegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então a gente vê que a lei mosaica, ela previa que o falso profeta, que a pena para um falso profeta era a pena de morte. Ou seja, no meio do povo, se tivesse uma pessoa que profetizou errado, que profetizou falso, essa pessoa morria. Era de pena de morte. E aí, parece uma pena extrema, vamos dizer assim, parece uma coisa, poxa, mas só porque ele profetizou errado, só porque ele foi um falso profeta, ele tinha que morrer. E aí parece, de fato, uma coisa bem pesada, uma pena bem extrema. A gente tem o tempo da lei, temos o tempo da graça, hoje, né, todo mundo fala profecia aí, a gente vê que ninguém morre. No Antigo Testamento você pode também falar assim, mas isso foi em Deuteronômio. Ezequiel, anos depois, tinha falso profeta. Então por que os falsos profetas existiam em Ezequiel se tinha pena de morte para eles prevista lá em Deuteronômio, lá quando Deus daria para Moisés? Não aplicava a pena? A gente vai ver o porquê que não aplicava. Mas, tirando toda essa questão da lei e da graça, de que hoje, né, ninguém morre porque falou errado, profetizou mentira, mas no final do versículo 5, a gente entende, ou nós temos a ideia do porquê que a morte era necessária para essas pessoas. No final do versículo 5, de certa forma, claro, no final do versículo 5 diz assim, assim tirarás o mal do meio de ti. A ideia da morte de um profeta não era uma vingança de Deus, não era um sadismo de Deus de matar a pessoa, porque Deus é um Deus assassino, que ele queria matar aquela pessoa. Não. A ideia era tirar o mal do meio do povo. Todo mundo conhece o ditado que uma laranja podre contamina todo o cesto. Então, se você tem um falso profeta no meio do povo que profetiza mentira, que profetiza coisas que não deveriam ser profetizadas, ou que mudam a mensagem, a profecia que Deus entrega para aquelas pessoas por meio deste profeta, se você tem uma pessoa dessa no meio do povo, a tendência é que isso cresça e que esse falso profeta crie novos falsos profetas. E aí uma laranja podre vai contaminar todo o cesto. Fala. Então qual a diferença do Antigo Testamento para hoje? Porque hoje nós temos, né, assim, a igreja tem falsos profetas, tem os problemas que tinham, né, também antigamente, e tipo assim, uma laranja ruim estraga outra. Então isso quer dizer também que se hoje tem falsos profetas, uma laranja ruim estraga outra. Sim. E aí eu pergunto, a diferença, acho que já me respondi. A diferença é assim, hoje nós temos o Espírito Santo, né, que nos fala e tudo mais dentro da igreja, e antigamente não, é isso? A diferença do porquê que antigamente tinha pena de morte, hoje não tem? Então, primeiro que antes você tinha o tempo da lei, hoje você tem o tempo da graça. Uhum. Com o tempo da graça, a gente pode dizer que hoje não é que isso seja perdoável, vamos dizer assim. Mas é que hoje nós vivemos debaixo de uma aliança onde Deus é muito mais, ou talvez não que Deus seja mais complacente ou mais benevolente, mas porque nós temos um advogado que é Jesus Cristo, Jesus Cristo meio que atua ali falando, não, peraí, olha só, não precisa tanto, vamos dar um tempo, vamos ver se ele entende, sabe? Tipo, Jesus atua ali como meio de campo, apaziguando as situações. Lei e graça, muito superficial. Um outro aspecto que você tem é o ponto de vista escatológico. Tá? Imagina que Deus ele continuasse agindo durante toda a história da humanidade, no sentido de que se tem um falso profeta, então eu vou lá e elimino o falso profeta. Se tem uma coisa errada, eu vou lá e elimino a coisa errada.
ele estaria criando um povo, de certa forma, ele estaria tirando a liberdade do povo. O livre-arbítrio, O né? livre-arbítrio de, ó, você escolhe o que você quer seguir, o que você quer acreditar. Então, de certa forma, sim, no Antigo Testamento você tinha essa lei, você tinha essa pena, mas a gente vai ver que essa pena não era aplicada, porque existiam falsos profetas em Ezequiel. Então, assim, tem a questão da lei e da graça, tem a questão escatológica e tem a questão que a gente também não pode fazer uma transferência de culpa. Isso é uma coisa que o ser humano faz muito, isso é psicologicamente comprovado. O ser humano ele faz isso desde o Jardim do Éden. A gente não pode também querer que Deus ratifique ou aprove e, de certa forma, incentive essa transferência de culpa que o ser humano faz desde a criação do mundo. Que olha só, a culpa não é minha que criou um falso profeta, a culpa é do falso profeta que falou falsa profecia. Né? A gente tem o comportamento natural, e por que eu falo isso desde a criação do mundo? Porque quando a mulher vai lá e come o fruto e dá o fruto para Adão, e Deus chega e fala para Adão, o que você fez? Ele fala, a mulher que tu me deu que me deu o fruto. Aí Deus vai falar com a Eva, ela fala, não, foi a serpente, ou seja, a culpa é sempre do próximo, a culpa é sempre do outro. Então, para nós é muito mais cômodo, humanamente falando, a gente falar assim, não, isso deu errado porque o profeta era falso e falou uma falsa profecia para mim. Do que quando o profeta falar, eu falar assim, olha só, essa profecia é falsa porque eu estudei, porque eu aprendi, por causa disso, não vou seguir o que você está falando. É muito mais cômodo para a gente. De certa forma, se a gente esperasse que Deus ele sempre fosse tirando os empecilhos, vamos dizer, as coisas erradas, é como se a gente estivesse falando assim, não, eu vou andar do jeito que eu quero e Deus vai me consertar no meio do caminho. Quando não é isso que Deus busca. Entende? Se fosse assim, não teria arrependimento, né? Não existiria arrependimento. Então, assim, eu vejo que é uma chamada à autorresponsabilidade. Total. Né? Total. Foi o que você falou. Não, eu não acredito nisso que o profeta falou, porque eu estudei e eu sei que não é isso que ele falou. Isso. Deus não tem como fazer isso que ele falou que vai fazer. Isso. Então, é uma responsabilidade minha estudar e ter comunhão com Deus e buscar a face de Deus, porque eu tenho responsabilidade pela minha vida espiritual. Exatamente. Ok, obrigada. Responsabilidade, maturidade, porque às vezes alguém fala uma profecia que você sabe que você acha que está errado, mas você quer crer porque ela te satisfaz de alguma forma. Falta maturidade de você aceitar a correção quando tem que ser corrigido, aceitar o carinho quando tem que ser acariciado, entende? Deixa só o Luiz falar depois eu falo. Eu acho que a diferença também que eu vejo do Antigo e do Novo é que assim, no Antigo Testamento, a obrigação de matar o profeta era do povo. Então, vamos supor, a gente estava sentado aqui, aí eu levantei e falei uma coisa que você viu que é uma falsa profecia. Todo mundo deitava uma pedra e mata, né? A regra era essa. Tipo, vai lá, e aí, se você seguir depois do Deuteronômio, fala assim, se a sua mãe, se seu irmão falar alguma coisa que está te afastando de Deus, mata. Ou seja, a obrigação da morte era assim. Aí, como o Diego falou, o seguinte, quando vem a época da graça, a gente tem o tempo de que, enquanto tem vida, a gente ainda pode se arrepender, pode mudar e pode ser perdoado. Mas a pena do falso profeta é a morte de qualquer jeito, vai morrer. A pessoa que está falando falsa profecia, quando morrer, vai para o inferno, essa parte não mudou, né? Mas eu acho que esse é um ponto que é importante. E outro ponto também que eu acho que é legal nessa passagem de Deuteronômio, no versículo 1 e versículo 2, ele fala assim, se alguém vier e falar alguma coisa e acontecer, então assim, no versículo 2 fala assim, aconteceu, ou seja, ele cumpriu a profecia, né? Mas depois que cumpriu a profecia, ele fala assim, vamos adorar outro Deus, vamos fazer uma coisa que não está de acordo com a palavra, mata. Então assim, acho que o falso profeta não é só aquele que fala, como o Diego falou, fala parte, adiciona alguma coisa, é aquele que mesmo que fala exatamente e acontece, depois ele ainda tenta fazer uma mensagem que afasta você de Deus. Então, só para amarrar isso que a gente estava falando, a nossa responsabilidade é o seguinte, às vezes vai chegar, vai ter alguém que vai abrir a igreja aí, vai falar assim, não, Deus vai fazer uma coisa, ele faz sinal, faz maravilha, tem gente sendo curado, acontece um monte de coisa. Mas ele fala assim, não, mas gente, esse negócio de seguir só Jesus é bobeira, vamos botar aqui uma estatuazinha do Buda também, porque ele é bom pra gente também. Opa, o sinal está cumprindo, a profecia, mas o cara está cumprindo o sinal, ele falou, a pessoa foi curada, ele falou, aconteceu alguma coisa. Mas a mensagem dele está afastando de Deus. Também é uma falsa profecia. Então, e essa é a responsabilidade que a gente tem de fazer esse filtro, porque, obviamente, vamos supor, você tem um filho doente, você vai num lugar desse, a pessoa faz uma oração lá, o seu filho é curado. E para você ter
a presença de espírito de prestar atenção. Não, mas ó, eu sei que você fez aquilo, mas o que você está falando aqui está errado. Não está de acordo com a palavra. Então essa é a obrigação que nós temos hoje. É muito, muito maior do que era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eu falo uma coisa, bate uma pedra e atira. Agora você tem que filtrar, às vezes até corrigir uma pessoa que está dando um caminho errado. Então, aí o Luiz falou parte do que eu ia falar. No Antigo Testamento, a obrigação era do povo, né, matar o profeta. Agora, para nós, a Bíblia ensina que a gente deve julgar a profecia. Uma vez que eu julgo a profecia, de uma certa forma, eu estou matando aquela mentira. Então, no Antigo Testamento, o povo matava fisicamente, literalmente, está morto. Para nós, hoje, a gente mata espiritualmente. Então, a forma da gente não criar, ou não deixar se criar um falso profeta, é sempre julgar a profecia. Então, se eu julgo a profecia, chega um camarada aqui falando que é profeta de Deus e tal, se eu aprendo a julgar a profecia, e ele fala alguma coisa fora, e eu chego para ele, corrijo como você mesmo falou, né? Chego e falo, olha, isso está errado porque não é assim que a Bíblia diz. Eu, de uma certa forma, eu estou matando ele, eu estou podando ele. Você está minando ele, uma hora vai parar de falar. Ele sabe que agora não pode mais voltar aqui e falar qualquer coisa. Então, ou seja, eu acabei de matar um profeta, um falso profeta, né? Exatamente. Pelo fato de eu julgar. Então, como o Luiz disse, né, que complementa o que eu ia dizer, no Antigo Testamento se matavam fisicamente, para extirpar mesmo, não tem. Hoje, eu posso dizer que, pelo fato do apóstolo Paulo falar que a gente deve julgar a profecia, eu entendo que a gente mata espiritual os falsos profetas. E a gente não deixa eles se criar no nosso meio. Então a gente só mudou agora o sentido da forma. Exatamente. E aí uma coisa interessante é que quando nós vemos aqui no Deuteronômio capítulo 13, no capítulo 18 também fala sobre os falsos profetas. Uma coisa interessante é que não existe no hebraico a palavra falso profeta. O mesmo termo no hebraico é utilizado para identificar profetas de verdade e profetas de mentira. É o mesmo termo. Diego, então como que a gente sabe quais são os falsos profetas e quais são os profetas de Deus verdadeiro? Quando a gente, no Antigo Testamento, a identificação de um falso profeta é por conta do contexto. Por conta do contexto identificava-se o falso profeta. A gente só vai ter uma palavra específica para designar um falso profeta na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Quem está fazendo seminário sabe mais sobre isso, ou pelo menos deveria saber, né? Mas, enfim. Só no grego que a gente vai ter uma palavra específica para o falso profeta. Então, quando a gente vai lá para 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro 2, 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, gramaticalmente, vamos dizer assim, a diferença do falso profeta em 2 Pedro e do falso profeta lá no Antigo Testamento, que nós já lemos algumas passagens, é que no Antigo Testamento não existia a palavra falso profeta, era profeta, e o que qualificava como verdadeiro ou falso era o contexto, eram as ações que ele fazia, era o seu ministério, vamos dizer assim, provavelmente dito. No Novo Testamento, não, você tem uma palavra específica para falso profeta. Tá, Diego, o que isso muda na minha vida? Eu fiz a mesma pergunta. E a conclusão que eu chego é que nem sempre nós vamos ter uma coisa específica, direcionada e clara, falando, olha, isso aqui é um falso profeta, com uma palavra do grego. Muitas das vezes, a identificação de um falso profeta, ela tem que ser feita pelo contexto, ela tem que ser feita pelas ações, ela tem que ser feita pela observação. Às vezes, vai chegar uma pessoa na igreja que vai falar uma profecia que você vai falar assim, não, falso profeta total. No bom dia dele, você vê que é um falso profeta. Às vezes vai chegar uma pessoa na igreja que vai falar a profecia, que vai fazer coisas que Deus falou, que vai curar, que vai dar uma palavra, que vai falar alguma coisa que acontecia, como a gente leu lá em Deuteronômio, que você vai falar, mas é um falso profeta ou não é um falso profeta? Aí você tem que analisar todo o contexto, ver se é um servo, ver se é
um homem de Deus, é uma mulher de Deus, se é um servo, se é uma serva. Tem que julgar realmente a profecia, como o pastor Evandro falou, como a gente vê Paulo nos orientando a fazer. Então, esse é um ponto interessante. Fala. Nesse caso, irmão, um falso profeta, se ele é um falso profeta, é porque ele já foi, então, um profeta. Porque a profecia seria um dom, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter um falso profeta que nunca foi profeta. Que nunca foi profeta. Fiquei pensando, se o dom da profecia, Tem seria uma revelação. Tem a pessoa que era profeta, que recebeu o dom de profecia, mas que se desviou no caminho. Ah, tá. Né? Que a gente pode dizer, a gente pode falar, tem pessoas que recebeu, que é o profeta de fato, só que quando vai falar, entrega ou de mais ou entrega ou de menos. Ela recebe de Deus, recebe de Deus a mensagem. Né? Só que aí quando vai entregar essa mensagem, entrega um pouco a mais ou entrega um pouco a menos. Por exemplo, para isso ela teria que ser antes uma pessoa com intimidade com Deus. Isso, né? isso. Por isso que acontecia. Então você tem, vamos lá, você tem o caso da pessoa que não tem um chamado profético, que não tem um ministério do dom de profecia e que mesmo assim profetiza. Ou seja, é um profeta falso, no sentido de que é falso porque não é profeta. Mas tem o dom de Deus. Não, então, primeiro caso, é a pessoa que não tem o dom de profecia. A pessoa não tem o dom de profecia nenhuma, mas ela profetiza. É um profeta falso, um falso profeta, porque ele não tem o dom e mesmo assim profetiza. Ou seja, ele fala uma mentira, uma coisa que não vem de Deus. Você tem o segundo caso da pessoa que tem o dom de profecia, que era uma bênção, que profetizava de fato o que tinha que se profetizar, mas que em algum momento da sua vida se desviou e se tornou um falso profeta. Ou seja, se a pessoa tem o dom de profecia, Deus deu para ela o dom de profecia, mas se a pessoa se desviou e agora não recebe mais de Deus. Você tem o caso da pessoa que tem o dom de profecia, Deus ele continua usando, vamos dizer assim, de certa forma, mas quando essa pessoa entrega uma profecia, ou ela entrega a profecia demais, ou seja, ela complementa a profecia que ela recebeu, a mensagem que ela recebeu de Deus, ou ela faz de menos, ou seja, ela recebe uma mensagem, mas só entrega uma parte da mensagem. Seja porque não entendeu, ou seja por causa de porque não quer ferir o próximo. Ah, eu recebi uma profecia, eu sou um profeta, Deus me deu uma mensagem para entregar para o meu amigo. Mas Deus está falando que vai levar o filho dele porque ele está em pecado. Não sei. E aí eu chego e falei, então, não posso chegar para meu amigo e falar, ó, Deus vai levar teu filho, porque você está em pecado. O cara é meu amigo. O cara é meu amigo há 20 anos. Como que eu vou falar? Ah, não, olha só, veja bem. Poxa, vamos tentar, sabe? Eu tento mudar a mensagem porque a pessoa é minha amiga e eu não quero criar inimizade com ela. Então a gente pode ter esses três tipos, vamos dizer assim, de falsos profetas. Entende? Mas todos são falsos, foi o que eu falei no início. Não é porque falta pouco para se tornar uma verdade que não é uma falsidade. Se não é uma verdade, é falso, independente do grau de falsidade que é. Seja porque não tem o dom e profetiza, seja porque já teve o dom e agora não tem mais, seja porque entregou profecia de mais ou profecia de menos, não interessa, é um falso profeta. Se não entregou a mensagem que Deus deu, é um falso profeta. A gente não pode usar de eufemismo para amenizar e falar, não, veja bem, não está tão errado assim, não, veja bem, não está tão ruim, sabe? Às vezes a gente, e aí no lado humano, a gente tenta amenizar situações que não devem ser amenizadas. Porque se forem amenizadas, aí volta lá para o Deuteronômio. O mal vai ficar dentro. E aí, não, é um zuletinho mesmo, ele fala as profecias que não se cumpre, mas deixa ele. Porque se a gente falar alguma coisa, ele vai sair da igreja. Vai crescer, né? Isso cresce. Ele vai crescer. Aí daqui a pouco, ou vira incontrolável, ou você vai conviver com aquele mal durante anos e anos e anos e anos. Eu lembro que lá na igreja, no Brasil, tinha um homem que era muito engraçado, porque ele marchava na igreja, marchava mesmo, tipo, de pisar, de fazer barulho, e ficava gritando no culto e tal, aí ele atrapalhava o culto de fato. E aí as pessoas não queriam falar com ele, não, deixa ele é assim, deixa ele. Só que atrapalhava o culto. E a gente fala, não, tem que falar com ele, tem que chamar a atenção, tem que pegar ele, coloca lá embaixo na garagem, coloca em algum lugar, chama o cara e fala, não, olha só, você não pode ficar assim. Mas ele ficou anos e anos na igreja, perturbando o culto, atrapalhando o culto, as pessoas tinham vergonha de levar visitantes na igreja por conta dele, todo mundo sabia, mas ninguém tomava uma atitude mais enérgica, vamos dizer assim, no camarada. Porque, não, deixa ele, não, ele tem problema mental, não, peraí, pessoal, existe um limite, existe uma forma de lidar. Ele tinha problema mental? Eu acho que tinha.
fato. Não sei te dizer. Tudo bem aí? Alguma pergunta? Não? Bom, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Antes da gente entrar nos detalhes do texto que nós lemos, no capítulo 13, a gente tem que entender que tudo na vida tem os dois lados. Tá? E não é porque existe o lado ruim que não tem um lado bom. Ou não é porque existe o lado ruim que a gente tem que então esquecer, botar tudo no mesmo bolo e nada serve. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tem a vida, tem a morte. Né? Tem a bênção, tem a maldição. Tem o castigo, tem o galardão. Tem a perdição e tem a salvação. E aí, você pode estar ouvindo eu falar isso e falar assim, então já entendi, então o yin yang, o bem e o mal, o preto e o branco e tal, o equilíbrio, todas as coisas e tal. Não estou falando disso, não estou falando de filosofia. O que eu estou falando aqui é bíblico. Existe um Deus e existe Satanás. Existe o bem e existe o mal. Não significa que Deus criou o bem e o mal. Deus ele não criou o mal. Deus ele criou o bem. Só que a ausência de bem produz o mal. E aí, de novo, eu volto na mesma ideia do profeta, do falso profeta. Se uma coisa não é 100% bem, ela é mal. Ou seja, o mal ele não é o oposto do bem. O mal é a ausência de bem. A mesma coisa que nós já falamos várias vezes aqui. Não existe a opção de você estar vazio de alguma coisa. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de Satanás. Não tem como, não, vou ficar 50% com Deus. E os outros 50% vai ficar vazio. Não, não tem vazio. Ou você fica com um, ou você fica com o outro. Você tem que ter uma escolha. Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante. A Fabiana, até falei isso com a Fabiana essa semana e ela ficou me zoando. Eu ouvi uma frase que uma pessoa falou assim: a não escolha é uma escolha. Muita gente acha que você pode escolher sim, não e não escolher. Mas não escolher, você está escolhendo alguma coisa. Quando você não escolhe ficar perto de Deus, você automaticamente está longe de Deus. E aí, quando a gente fala dos falsos profetas, a gente fala assim, poxa, mas existe falso profeta? Existe. Não porque Deus criou os falsos profetas, mas porque os falsos profetas se distanciaram de Deus e viraram falsos. Então a gente tem que entender isso e ter isso como no nosso consciente de que existem os falsos profetas, existem as pessoas ruins, existem as coisas más, inclusive dentro da igreja. Muitas vezes a gente acha que na igreja só tem coisa boa. A igreja é um lugar perfeito, com pessoas perfeitas, que tomam ações perfeitas, e que eu nunca vou me machucar na igreja, eu nunca vou me magoar na igreja, eu nunca vou encontrar um problema na igreja. Isso é uma ideia errada. Então para que serve a igreja? Bom, a igreja é feita de pessoas. A igreja é a casa de Deus, sim, legal, 100%. Mas a igreja é feita de pessoas, assim como eu. E se eu sou um homem pecador, se eu sou uma pessoa que faço coisas erradas, as pessoas que estão na igreja também fazem coisas erradas. Então, a ideia de que eu vou para a igreja e todas as minhas amizades da igreja vão ser boas. Bom, teoricamente sim. Vamos orar para isso. Mas pode ser ter uma pessoa na igreja que magoe. Pode ser que eu faça alguma coisa que eu magoe uma pessoa na igreja. E aí é onde está o segredo da vida com Deus e de ter o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, morando em nós, estando conosco diariamente. É justamente para a gente ter a sensibilidade e ter a atitude de, bom, se alguém me magoou, não, perdoar, aí você pratica o perdão. Se você magoou uma pessoa, se você machuca uma pessoa, de você ir lá e se humilhar e falar, me perdoa, me desculpa, quebrar aquele coração duro de, não, eu fiz, eu sou assim, se quiser aceita, se não quiser, paciência, a gente não se fala então. É justamente para isso, a gente tem que ter essa convicção. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. E aí, então vou sair dessa igreja e vou para outra igreja. Na outra igreja vai ser igual. E se você for para uma terceira, vai ser a mesma coisa. Porque é assim que funciona. É assim, o mundo é assim. E é exatamente nesse ambiente não perfeito que o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Eu vejo isso como uma socialização espiritual dentro da igreja, né? Porque assim, a gente tem no mundo lá fora, no trabalho, por exemplo, nos lugares que a gente convive com os amigos, fora da igreja, é assim também, né? A gente magoa, é magoado, a gente tem que ter responsabilidade, tem que tomar decisões
E dentro da igreja não é diferente. E eu creio que, assim, muitas coisas acontecem dentro da igreja que a gente acha que é ruim, que magoa, que faz a gente sofrer e tudo mais, mas Deus está realmente nos dando essa maturidade, falar, olha só, ser humano, seu irmão, a sua irmã, né? Então, assim, eu passei por muitas coisas durante esses anos aqui dentro da igreja que hoje em dia eu penso, caraca, foram processos, assim, processos de, tipo, de semanas mesmo, de Deus estar falando e eu estar chorando e saía da igreja triste, voltava triste, e com pessoas, né, com socialização mesmo, tentando se entender com as pessoas. Ah, não, vou sair dessa igreja, que não sei o que, e não é assim. Deus está falando, olha só, essas pessoas são a sua família, né? Você ama e é amada do jeito que você é, mas vocês têm que se entender e vocês têm que se falar a verdade. Porque às vezes quando a gente fala a verdade para um amigo, ou para uma amiga, ou para um irmão, ou para uma irmã, às vezes machuca, né? Sim. E a gente tem que também ter a maturidade de quê? De entender a verdade e falar assim, olha só, existe uma diferença entre você não falar a verdade e você falar a verdade com amor, né? Sim, exato. É bem interessante, assim, eu só queria comentar isso, porque é uma... E quanto mais rápido, vamos dizer assim, a gente aprende essa lição, mais feliz a gente é, mais rápido a gente cresce, né? Mais tranquilo a gente fica, né? Assim, é porque eu fico pensando assim, tipo, dias domingo, qualquer dia que eu venho pra igreja, eu não venho pra igreja, eu venho pra casa, tipo, eu venho pra cá, porque Deus tá aqui e eu venho adorar a Deus junto com os meus irmãos que são minha família. E é muito meio bizarro, né? Esse processo faz parte da maturidade cristã. Um cristão maduro, ele entende que, bom, na igreja existem pessoas que também cometem coisas erradas, eu tenho que saber lidar com isso. Orar por essas pessoas, ajudar essas pessoas, assim como as pessoas vão orar por mim e vão me ajudar também, tá? A gente também não pode ter a ideia de que não, o problema são as outras pessoas. Eu entendo que as outras pessoas têm um problema, eu não tenho um problema, não. Imagina que o outro está olhando e falando a mesma coisa que você. As outras pessoas têm problema, eu não tenho problema. É porque na maioria das vezes você tem um problema, você transfere esse problema para a pessoa, e a pessoa também tem um problema que transfere o problema para você e vira uma bagunça. Exato, aí a gente tem que parar, chorar. Aí a gente tem que chegar ao pastor e ficar, né? Exato, não, tem que falar com o pastor, tem que falar com o pastor, sim. É lindo isso. É lindo pra quem tá de fora, mas o pastor Porque tem que ficar, fala de um, resolve ali, aí quebrou ali, ele fica, tipo, o equilibrista ali. Eu posso falar rapidinho um negócio? Diga. Uma experiência? Há alguns anos atrás. Essa coisa, né, de igreja e fala isso, fala aquilo, e não sei o que, E eu tava muito magoada, muito, e eu lembro desse dia, eu tava conversando depois da igreja, chorando, com a roupa da igreja ainda, chorando, olha só a pessoa, dentro de casa, tinha acabado de igreja, chorando, falando, não, Deus, não pode, essa situação não pode continuar assim. Não pode continuar assim, eu vou ter que falar com o pastor. E Deus falou assim, você vai falar com o pastor por quê? Você resolve agora. Caraca, assim, porque normalmente a gente vai e fala com o pastor. Ele falou, não, vou falar com o pastor, porque pra mim o pastor ia resolver, né? Deus falou assim, você chega, o que você tem que fazer agora é você chegar pra essa pessoa e falar, olha só, tô magoada, tô chateada, tô triste, tô com saudade, né? E foi isso que eu fiz, na hora. Chorando, peguei o telefone, liguei. E tipo assim, foi aquele momento que eu entendi assim, certas coisas o pastor com certeza resolve. Mas certas coisas você tem que ter responsabilidade total de falar assim, olha só, eu errei. Eu errei, eu te amo. Tipo, foi muito lindo esse momento. Desculpa aí. Tá. Não, é isso mesmo. Tem problemas que você não precisa levar para a liderança da igreja, você consegue resolver. Você tem que ser maduro o suficiente para resolver o problema. Eu falo isso para as crianças, às vezes vem um brigar, resolve aí. Vocês são irmãos, se resolvam. É a mesma coisa com a gente, nós somos irmãos, se resolvam. Bom, então tem os dois lados. Tem o bom profeta, tem o falso profeta.
Isso não significa que Deus criou o falso profeta ou que Deus permitiu o falso profeta. Acontece porque eles estão longe, afastados do ponto de referência que é Deus. No versículo 2 do capítulo 13, Ezequiel, ele apresenta esses falsos, ou Deus apresenta a Ezequiel esses falsos profetas. Capítulo 13 de Ezequiel, versículo 2, diz: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. E diz aos que só profetizam o que vê o seu coração. Então a gente vê aqui, eu diria que até um certo sarcasmo, né, de Deus para Ezequiel, quando fala assim: profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Hoje a gente fala, eu pelo menos falo, os profetadas, né? Não, tá dando profetada aí. A gente fala por isso. Olha o Zureta dando profetada para os outros. Então a gente vê que Deus, quando ele fala para Ezequiel, a gente pode identificar até um certo sarcasmo de Deus, no sentido de que fala com os profetizadores. Fala para aquelas pessoas que profetizam somente o que vê o seu coração. Ou seja, são pessoas que profetizam da carne, são pessoas que profetizam o que acham. Que tem muito no nosso meio. Às vezes a pessoa acha que é profeta, porque ela recebeu. E aí, quando eu falo aqui, ela acha que é profeta, a gente pode colocar vários outros ministérios. As pessoas acham que são profetas, as pessoas acham que são pastores, as pessoas acham que são diáconos, as pessoas acham que são alguma coisa, acham que são conselheiros e começam a falar do coração. A igreja está cheia disso. Tem pessoa que acha que não, eu tenho o dom de pastor. Não, eu sou pastor. Eu sou muito bom com as palavras, eu gosto muito de ajudar o próximo, eu sou pastor. Então eu vou abrir uma igreja, porque a igreja que eu estou, meu pastor nunca me consagra pastor, meu pastor não me dá nada, então eu vou abrir a minha própria igreja, porque aquela pessoa acha que é pastor. Às vezes, ela não foi consagrada a pastora ainda, justamente porque ela não tem o dom de pastor. E aí isso fica muito claro quando a gente lê lá em Efésios, quando Paulo fala, olha só, há uns pastores, há uns doutores, há uns mestres, há um apóstolo, cada um tem o seu dom. Tem pessoas que acham que são conselheiras, e aí ela começa a querer dar conselho para todo mundo. E aí dá conselho errado, porque ela não é conselheira. Ela não tem a palavra de sabedoria, vamos dizer assim, no sentido de falar a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa, da forma certa. Não tem. Mas ela acha que é porque ela tem. Bom, eu tenho 80 anos de idade, eu já vivi 80 anos, eu já morei em vários países, eu tive não sei quantos filhos e agora eu sou apto para dar conselhos. Não. Quando você fala do ponto de vista, você pode ser apto para dar conselhos no seu círculo social, para os seus amigos, fora da igreja. Mas quando você está falando de igreja, quando você está falando em nome de Deus, você não está apto a aconselhar só porque você tem 80 anos de idade. Você não está apto, eu estou apto a falar para casais, porque eu sou casado e tenho 2 filhos. E daí? Meu casamento pode ser um casamento totalmente longe do casamento perfeito. Os meus filhos, a gente tem o profeta Samuel. Ele era sacerdote, profeta, mas os filhos estavam todos perdidos. Como que Samuel vai falar humanamente? Imagina se Samuel fala assim, não, eu sou profeta, eu sou sacerdote, eu vou aqui falar sobre o povo, sobre a criação de filho. Como que ele ia fazer isso se os filhos dele estavam todos judiados? Então, a gente tende, aí entra no versículo 2 de Ezequiel capítulo 13, aqueles que profetizam o que vê o seu coração, ou seja, eles acham que podem profetizar, as pessoas que acham que podem fazer alguma coisa, porque elas entendem que elas têm essa capacidade. Não, se você não foi capacitado por Deus, se você não foi chamado por Deus para fazer aquilo ali, não faça. Porque quando você faz algo para Deus, em nome de Deus, que você não foi chamado por Deus para fazer, o peso, e aí vamos voltar lá para o Deuteronômio, o peso, a consequência disso é a morte. Claro, como a gente já falou aqui, no Novo Testamento você não vai morrer fisicamente, mas você vai morrer espiritualmente. Então tome muito cuidado em fazer algo pelo seu coração. Faça algo pela vontade de Deus, não pelo seu coração. Mas eu sei que eu tenho um chamado. Mas eu sei que eu tenho esse dom. Eu sei que isso é o meu ministério. Tá, mas Deus já te chamou, já chegou a sua hora. Porque você tem a capacidade, você tem o dom, você tem o chamado, você tem o ministério. Você pode ter, mas pode não ser a hora de fazer isso. Lembra Jesus lá? Quando ele vai para o casamento, e a mãe dele chega e fala assim, Jesus, acabou o vinho. Ele fala, por que está falando comigo? Não chegou a minha hora ainda. Não chegou a hora de começar. Era Jesus. Jesus, certamente, se ele quisesse multiplicar os pães,
Né? Imagina Jesus lá, né, no Natal, claro, não tinha Natal, mas imagina Jesus no Natal com José, com Maria e seus irmãos. E acabou o pão. Jesus podia muito bem, com 11 anos de idade, com 5 anos de idade, com 20 anos de idade, chegar e multiplicar o pão. Ele era Jesus. Ele fazia, ele poderia, ele tinha capacidade de fazer milagres antes dos 33 anos, mas não tinha chegado a hora. E era Jesus. E por que Jesus esperou a sua hora? Por que nós, como meros humanos, homens, não podemos esperar a nossa hora de fazer o que nós temos que fazer, o que nós fomos chamados para fazer? Eu tenho uma pergunta. Diga, pergunte. Jesus disse que não era a hora dele ainda, mas ele fez mesmo assim um milagre. Por quê? Por quê? Não sei por quê. Vai desdobrar, a gente deixa isso para uma próxima. É igual Davi também. Davi, ele ficou na dispensação esperando virar rei. Né? Ele viu, ele passou todo momento lá e Saul teve a chance de matar Saul e não matou. Exatamente. Mas ele esperou. Bom, no versículo 3 a gente vê sobre aquilo que o desserviço dos profetas, dos falsos profetas. Ezequiel capítulo 13, versículo 3 diz: assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. E aí aqui eu queria chamar a atenção para os profetas loucos. No primeiro momento, quando a gente lê profetas loucos, quando a gente lê louco na Bíblia, a gente imagina louco no sentido de insanidade mental, uma pessoa louca, né? Tem um louco na rua. Lá a gente imagina louco, manicômio, pessoa que realmente tem uma doença mental, tem uma incapacidade mental, ou seja, uma coisa cientificamente comprovada. E a gente imagina a palavra louco nesse contexto. Mas quando a Bíblia fala de louco, a Bíblia não está falando de louco no sentido de loucura, no sentido de insanidade mental. Mas a Bíblia está falando no sentido de tolice, no sentido de burrice, no sentido de blasfemar contra Deus, no sentido não da mesma palavra do português, de insanidade. Então, quando a Bíblia fala aqui, quando Ezequiel fala aqui, ai dos profetas loucos, Ezequiel está falando, por exemplo, de Salmo 74, versículo 22. Abre em Salmos 74, 22. Salmos 74, 22. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Então, quando ele está falando aqui dos profetas, quando Ezequiel fala dos profetas loucos, ele está falando daquelas pessoas que afrontam a Deus, daquelas pessoas que enfrentam a Deus. Ou Salmos 39, versículo 8. Salmos 39, versículo 8. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Salmos capítulo 14, versículo 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, louco, a Bíblia trata como loucos as pessoas que não acreditam em Deus, por exemplo. Você pega um ateu. O que mais tem hoje é ateu. A maioria deles, grande parte deles, ou pelo menos alguns deles, de louco eles não têm nada. Eles não têm insanidade mental, eles não são loucos, não têm manicômio, não têm uma doença. São pessoas, pelo contrário, muito inteligentes. Não sábios, mas muito inteligentes, que não acreditam em Deus. Biblicamente, no contexto bíblico, são pessoas loucas. Então, quando aqui em Ezequiel capítulo 13, versículo 3, Ezequiel fala, assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, Ezequiel está falando dessas pessoas. E por último, vamos ler Salmo 74, versículo 18. Salmo 74, versículo 18, que diz assim:
lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Então a gente pode sempre associar as pessoas loucas na Bíblia com essas pessoas que não acreditam em Deus, com as pessoas que blasfemam o nome de Deus e por aí vai. É diferente, por exemplo, lá na passagem dos porcos em Mateus, que ele vai falar do lunático. Ali não era um louco, era um lunático. Ali sim a gente entende que era um problema mental, era uma questão de saúde. Não era um louco, era um lunático. Você vê que a palavra muda. A outra coisa que a gente entende como referência aos falsos profetas, ou como coisas que os falsos profetas faziam, está no versículo 4. Ezequiel capítulo 13, versículo 4 diz assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. E aí, quando a gente vai meditar sobre raposas no deserto, sobre o que seriam raposas no deserto, aqui o Ezequiel ele usa uma metáfora que a gente pode associar como, por exemplo, chacais no deserto, raposas no deserto, hienas, sei lá, esses animais que eles vivem ou eles sobrevivem com base no que sobra dos outros. Ele nunca, você pega, por exemplo, um chacal, você pega uma hiena, ela nunca ataca, ou quase nunca, ou não é a forma principal dela de ataque, de ir lá e caçar a sua própria comida. Ela fica na espreita, ela fica ali esperando, aí vem o leão, pega um antílope, sei lá, come o antílope. O que sobra, ele vai lá e se alimenta do que sobra. Sabe? Ele fica esperando acontecer alguma coisa, e aí, na analogia que Ezequiel fala aqui, é daqueles profetas que ficam sempre ao redor ali, esperando acontecer alguma coisa e participa das sobras. Então, por exemplo, você tem um profeta que fica na igreja, ele nunca profetiza, ele fica só esperando. Aí quando tem alguém que fala alguma coisa, que passou por algum problema, né? Eu tô vendo que a irmã Francinha, tem 4 semanas já que ela vem, ela chega aqui chorando, aí o pastor fala que, vamos orar sobre uma doença. Aí eu vejo que ela chora. E eu já reparei que ela tá mancando também, pé direito. Aí, bom, então ela deve estar doente. Aí eu chego lá e falo, irmão, assim, Deus está mandando dizer que Deus vai te curar. É um chacal, uma raposa. Eu estou observando o que está acontecendo, e aí, com base na minha observação, eu tiro uma conclusão, dou uma profecia, que é uma profetada, mas em base no que aconteceu. Isso acontece muito na igreja. Demais. Muito, muito, muito mais do que deveria. Nas pentecostais, então, né, eu diria que é mais uma regra do que uma exceção, infelizmente. Pessoas que ficam observando e aí profetiza baseado no que acham, no que entende, no que está acontecendo por ali. Alguma coisa? Não, teve uma vez que eu fui num culto, assim, na casa de uma irmã, assim, chegou uma dessas profetas, assim, que o pessoal fala, essa daí é poder, né? Eu falei, tá bom, né? Eu fui com a minha irmã, né? Tava sentado no sofá com a minha irmã, e aí quando a pessoa entrou, nossa, você sente assim, essa pessoa tá esquisita. Aí a mulher começou a falar em língua, assim, tal, ela veio na nossa direção, apontou na minha cara, assim, eu tava sentado, né? Ela falou assim, eu tô vendo que Deus está abençoando essa união. E aí a minha irmã já falou alguma coisa, eu segurei. Espera. E a mulher falou, abençoou a união, falou, Deus estava dando futuro e tal. Aí eu falei assim, irmã, eu acho que o Deus que a senhora está profetizando não é um Deus nosso, assim, porque metade da igreja conhecia a gente, né? Então todo mundo meio que assim. Aí eu falei, não, porque a senhora está falando que Deus está mandando eu casar com a minha irmã, tem uma coisa errada, né? Aí ela falou assim, não, é que eu sinto de Deus que era uma união muito forte, uma família e tal. Deu um miguezinho, mas ninguém. Não falou mais nada o resto da noite. Então assim, profetada, tipo, é que você falou. Já mata o profeta logo, viu? Não falou mesmo pra você. Essa aí não precisou nem jogar a profecia. Porque já tá assim, ué. Como assim, né? Como assim? Eu já ouvi história dessa de tipo, tá uma mulher assim, chega a pessoa e fala, não, porque você vai casar com ele e tal. Era um pastor casado, sabe? Só que a esposa não tinha ido. Ela estava doente, uma coisa não foi. Como assim? Divisão da igreja. Então, Ezequiel compara os profetas como chacais, como raposas no deserto, que ficam só à espreita, tentando fazer esse mal. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, se a gente abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 e 4, abre 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3, 4, 13, 14 e 15. A gente vê Paulo falando exatamente sobre isso para a igreja de Corinto.
2 Coríntios capítulo 11, versos 3, 4, 13, 14 e 15. Verso 3 diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Agora o verso 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então a gente vê isso muito acontecer. Pessoas que ficam à espreita, observando falsos profetas, e aí no momento ele observa algumas coisas e dá umas profecias, se aproveitando da pessoa, e aí ele se aproveita da classe social, às vezes pega uma pessoa que não tem instrução, começa uma profecia e começa a falar difícil, começa aquela eloquência toda, aquela forma de falar, aquela oratória, e aí no final, porque vai fazer. E aí a pessoa, você pergunta para a pessoa, o que ela falou? Não sei, só falou que Deus vai abençoar, mas ele falou aqui 10 minutos para você e você não sabe o que ele falou, você não entendeu o que ele falou. Pessoas se aproveitam das situações. Como eu falei, às vezes observa que tem uma pessoa triste, tem uma pessoa alguma coisa, não, porque Deus vai fazer, porque Deus vai acontecer, porque Deus vai te dar, e profecia coisas que não são verdade, que são mentiras. Então, Ezequiel faz essa comparação com raposas no deserto. Ainda sobre esses profetas falsos, do versículo 6 ao versículo 8, Ezequiel fala assim: vem vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem, o Senhor disse quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, não falais de adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais de vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Ezequiel aqui, ele exemplifica, ou ele traz à tona a questão da vaidade. Isso é um ponto também que é muito fácil de você identificar muitas vezes falsos profetas por conta da vaidade. Pessoas que deixam, e aí, de novo, entra um assunto que ataca não só profetas, mas pessoas em geral dentro da igreja, que é quando a gente deixa a nossa vaidade ser maior do que o nosso dom. Você tem isso com profetas, pessoas que, não, porque eu sou profeta, Pai do Senhor, irmão Diego, não, Pai do Senhor, onde está, eu sou profeta da casa de Deus. Por que você tem que se... Por que usa o profeta como título? Cartão de visita, profeta fulano de tal, já vi várias vezes. Festividade na igreja, vamos ter aqui o profeta fulano de tal, mas por quê? Qual a razão? Para que colocar o título de uma pessoa na frente? Não é um título de profeta. Não. É errado? Não, errado não é, mas qual é o objetivo? Qual é o intuito de você se apresentar para o Senhor, profeta Diego? Carteirada, né? Por que essa carteirada? Ou seja, é uma forma vaidosa de você falar, não, eu sou profeta, me respeita aí. Se eu falar, eu estou falando, você não precisa disso. E aí, quando a gente... Assim, é uma besteira tão grande, porque quando Deus fala, a gente realmente sabe que Deus está falando. Todas as vezes que você presenciar a ação de Deus no meio da igreja, ninguém precisa te explicar que Deus está agindo. Ninguém precisa te explicar, olha só pessoal, isso que aconteceu aqui foi o Espírito Santo agindo no nosso meio. Não, você sabe, você sente. Assim como você sabe que Deus existe, porque você sente Deus, porque Deus fala com você, porque você tem experiências com Deus, a ação de Deus é da mesma forma. Então, se uma pessoa levantar e agir como um profeta, você vai saber que aquela pessoa é profeta. Então, você não precisa se apresentar como profeta, você não precisa se apresentar como alguma coisa. É claro que, vamos supor que eu vou fazer uma viagem, vou lá para a Itália. Aí você quer levar uma carta de recomendação? Não, vou pedir para o pastor, vai escrever uma carta, para o presbítero dinheiro, papapá. Mas não é que eu estou me apresentando, dando uma carteirada, deixando a vaidade e falar mais alto como presbítero. Não, eu estou indo visitar uma igreja e você tem uma carta de recomendação para quando eu chegar na outra igreja, o pastor não achar, não, esse aqui é um visitante.
Então, olha só, você aqui é um presbítero da Assembleia de Deus de Berlim, ou seja, você tem uma apresentação, você tem um histórico para passar uma confiabilidade completamente diferente de eu chegar na Itália sem nada, né, não levar a carta, no tempo. Ao chegar na igreja, Pai do Senhor, eu sou o presbítero Diego, profeta da casa de Deus, estou deixando a vaidade falar mais alto. Tome muito cuidado com a vaidade, pessoal. No meio da igreja tem muita vaidade. Tome muito cuidado, porque a linha é muito tênue para você deixar a vaidade destruir todo o seu ministério. Deixa eu só falar comigo também. Mas eu tenho uma pergunta, o ministério de profeta, ele não é uma consagração, né? Assim como, uma consagração que eu digo como, presbítero Diego foi consagrado a presbítero, pastor Ivanov foi consagrado a pastor, não é, né? Assim, ou é? Nunca, não sei, é uma dúvida. Vamos lá. Primeiro, não é que o pastor ele precisa ser consagrado. Você não precisa consagrar um pastor. Não é uma coisa que, para ser pastor ele tem que ser consagrado. Não. É uma celebração, é uma cerimônia. Claro, vamos lá. Você precisa da consagração. Por que se consagra um pastor? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê os reis sendo ungidos. Né? Você tem toda essa cerimônia, que não é uma mera cerimônia. Uma confirmação. Existe uma confirmação. Desse ponto de vista, teoricamente, um profeta ele deveria ser consagrado. Ele deveria ser confirmado, vamos dizer assim. Normalmente ele não é. Mas tem uma diferença entre o ministério profético e o ministério pastoral, por exemplo, porque o ministério pastoral, você tem um pastor que ele vai pastorear aquela igreja durante X tempo. Sim. Tá? O ministério profético, quando uma pessoa recebe uma profecia, não necessariamente ela vai... eu sou profeta e agora vou profetizar todos os dias. Entendeu? Ou vai ser sempre profeta daquela igreja, aquela coisa, né? É quando Deus falar, né? Pois é. Se a gente entender o ministério de profecia como um mensageiro, você pode ser um mensageiro hoje ou ser um mensageiro amanhã. Entende? Então, assim, de certa forma, deveria, mas aí também, como que você vai chegar e falar, vou consagrar essa pessoa, sabe? Você não tem muito... Você não tem nem referência disso no Antigo Testamento. Você não vê no Antigo Testamento um profeta sendo consagrado. Você vê um profeta sendo chamado por Deus. Mas tinha a escola de profetas, né? Você tinha a escola de profetas. Mas é porque a profecia não é uma coisa que eu vou estudar para profetizar. É algo que vem de Deus. Né? Pois é diferente o ministério. Por isso você não tem uma consagração, sabe? Você tem uma consagração a músico, de louvor. Né? Não, era essa dúvida, assim, se tem... Porque tem muita gente que se denomina profeta, né? E agora veio essa dúvida, assim, realmente, será que... Então, se a pessoa pode se denominar profeta, então será que ela foi consagrada na igreja dela como profeta? Porque teoricamente ela não deveria se autonominar profeta, assim como você não deveria se autonominar pastor. Sim. Só que por outro lado também a consagração ao pastor, o que mais tem hoje é a consagração de pastor que o pastor está confirmando nada, porque a pessoa não tem o dom de pastorado. Sim. Entendeu? Ou qualquer outro ministério, mas tem a consagração com uma simples cerimônia. Sim. Mas volta no que você falou no começo, né? Da mesma forma como ele falava assim, tem o profeta que está falando que a liderança do povo e tudo mais, a igreja religiosa, tem o profeta que está falando que de repente o pastor de uma igreja que não está alinhado com Deus, que não está ouvindo, não, Deus está falando que você vai abrir mais 30 igrejas, vai ter mais 5 mil membros. Isso aqui é homem de Deus mesmo, olha só, está falando tudo isso daí. E aí não, isso aqui é profeta, entendeu? Então acaba se você, vamos supor, a liderança já está sendo ungida sem o dom, provavelmente vai precisar tudo, né? Não, é uma observação no ponto que você falou da pessoa que quer se apresentar com um título, né? Uma vez eu aprendi que é assim, isso todo mundo sabe, que Deus vai te chamar pelo nome, Deus não vai te chamar pelo título, né? Ele te chama pelo seu nome. E aí uma coisa que eu aprendi na Bíblia, que o meu antigo presbítero ensinou, são as cartas do apóstolo Paulo. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele começa primeiro se apresentando como Paulo. E aí tem uma vírgula, tu pode sempre olhar no primeiro capítulo, no primeiro versículo de cada carta, que aí você fala, Paulo, aí vírgula, apóstolo, não segundo os homens, mas segundo Deus. Paulo, servo do Senhor. Por quê? Porque para Deus o que manda é o seu nome, e não o seu título. Embora, naquele grande dia, você vai ser cobrado pela sua função. Isso. Entendeu?
Mas aí essa era a observação que eu ia fazer, né? Que tipo, o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, nas cartas ele nunca se apresenta assim, eu sou o apóstolo Paulo, fundador das igrejas. Não, ele fala, sou Paulo, servo de Deus, apóstolo, não segundo os homens, mas segundo o chamado de Deus. Então isso é interessante de o que você estava falando, da gente se parar de ficar querendo se apresentar com título, né? Ah, o pastor, o bispo, o presbítero, o profeta, né? Porque eu sou o profeta. Não, eu digo, presbítero da casa do Senhor. E outra coisa interessante que a gente vê com Ezequiel, essa profecia de Ezequiel, é a forma como os profetas são apresentados, entra nessa questão da apresentação. Quer ver? Abre a Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 9, versículo 7. Lembra que eu falei sobre não ter uma palavra específica para falso profeta no Antigo Testamento? Tudo era profeta. E a caracterização entre falso e verdadeiro era baseada no contexto. Olha como a gente identifica, por exemplo, como é identificado um profeta verdadeiro, genuíno. A gente encontra isso no texto de 2 Reis, capítulo 9, versículo 7. Que diz assim: e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, vírgula, os profetas, vírgula, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezebel. Os profetas são identificados como servos, pelo contexto. Então, você quer identificar um profeta? Olha o contexto, olha ao redor dele. É um bom servo? Primeira coisa, é um bom cristão? Um bom profeta, um profeta verdadeiro, ele tem que ser um bom cristão. E isso vai para tudo. Profeta, pastor, presbítero, diácono, qualquer pessoa. Você quer identificar? A Bíblia fala para a gente examinar pelos frutos, a gente identificar. É um bom cristão? Qual é o testemunho dessa pessoa? Não, ele é profeta. Maravilhoso, mas eu fui falar uma vez com ele, ele nem olhou na minha cara. Eu fui esticar a mão para apertar a mão dele depois de um culto, ele profetizou para a minha vida, eu achei muito bom, fui falar com ele, ele já saiu ali pelo cantinho, já foi embora, foi jantar com o pessoal e tal. Não, então peraí, então tem alguma coisa errada aí, tem algum comportamento meio estranho. Não, ele é um profeta, maravilhoso esse profeta. A gente teve uma festividade lá e é um profeta caro, hein? Porque teve uma festividade lá na igreja, que a gente chamou ele para dar uma palavra, ele cobrou 5 mil reais para poder pregar lá na igreja. Ele cobrou 200 euros para vir dar uma profecia aqui. Não, então ele está cobrando para ser profeta? Tem alguma coisa errada. E aí, entrando nesse aspecto sobre cobrar, por que existia um falso profeta? Por que os falsos profetas, e aí eu pego antes do que o Luiz falou no início, por que existiam falsos profetas em Ezequiel, nesse contexto de Ezequiel, se eles deveriam ser mortos lá com base na lei de Moisés e Deuteronômio? Abre em Ezequiel capítulo 13, versículo 19. A gente vai entender o porquê que existiam falsos profetas. Ezequiel capítulo 13, 19 diz assim: vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardar de vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentira. Os profetas ganhavam. Eles trocavam a profecia errada por cevada e pão. Foi o que o Luiz falou. Às vezes, você tem um profeta, mas ele profetizou uma coisa que eu gosto, eu não vou matar esse profeta. Eu não vou julgar esse profeta. É uma coisa que eu gosto, ele está me ajudando. A própria liderança do povo ratificavam os falsos profetas porque os falsos profetas favoreciam o seu discurso, favoreciam o seu comportamento. Vamos voltar para o dia de hoje, 3.000 anos depois. O que acontece hoje? O que está acontecendo hoje com a igreja? A igreja está se misturando com os governantes, com política, né? Está se misturando com o que está se afastando de Deus, se misturando com qualquer outra coisa que não é Deus, e o seu discurso acaba sendo ratificado por essas pessoas porque favorecem a aldeia, porque favorecem outros. Ou seja, as pessoas estão perdendo a capacidade, elas estão matando a capacidade de julgar a profecia porque ela favorece a si mesma, porque essa profecia errada favorece a si mesma. Então eu não vou falar contra. Não sei se foi você ou o Luiz que falou, porque eu vou consagrar, porque veio aqui e falou que eu vou crescer. Foi o Luiz que falou, né? A pessoa chega e fala, que eu vou crescer, porque a igreja vai crescer, porque vai ficar bom, não sei o quê, eu vou falar errado, vou falar contra. Como assim um profeta? Um falso profeta? Ele está falando que a igreja vai crescer.
A igreja é a casa de Deus, é óbvio que a igreja vai crescer. Não, tem igreja que cresce. Uma igreja que ela é fruto, vamos dizer assim, de rebeldia, de separação, de fora dos caminhos de Deus, ela não vai crescer. Ah, mas eu conheço uma igreja que foi assim, a igreja hoje está gigante. Tá grande, já está inchada. Ela está inchada. Agora, crescimento real mesmo, ela não tem. Ah, mas lá Deus opera. Claro que opera, é a casa dele. O nome dele é pelo nome dele que as coisas acontecem. Então, pode acontecer coisas lá, Deus pode trabalhar naquele meio? Pode, pela misericórdia dele. Não pela vontade espontânea, vamos dizer assim, dele. Mas existem igrejas erradas, vamos dizer assim, que são grandes. Claramente existe. Inchadas. Vazias. Para acontecer alguma coisa ali, sofre, uma coisa real, sofre, passa um perrengue. Mas pela misericórdia de Deus, às vezes uma pessoa é curada, uma pessoa é alcançada pela palavra de Deus e tudo mais. Pela misericórdia. Então, a gente entende aqui no capítulo 13, no versículo 9, o porquê existiam falsos profetas. Eles trocavam, era uma troca, era um serviço que era prestado. Olha só, toma aqui um prato de cerveja, um prato de pão, profetiza aquilo ali, ó, falou isso aqui, tá errado, vamos alinhar aqui a profecia antes do culto, vamos alinhar a profecia aqui, ó, te chamei para pegar na minha igreja, depois tu me chama lá, ó, não cobra aqui não, que eu vou te levar para o evento tal, lá no evento tal tu vai cobrar um pouco mais. E aí as pessoas acabam, né, trocando esses favores por coisas de Deus. Tome muito cuidado com isso. Tanto para você consumir, tanto como consumidor ou como fornecedor. Não imagina aqui que ninguém seja a parte fornecedora, né? Ah, não, pô, quero viajar para a Suíça. Aí liga, não, me chama para pregar aí, pô, na Suíça. Sou pastor aqui, né? Sou pastor aqui em Berlim. Me chama para pegar na Suíça, porque eu quero conhecer a Suíça, ó, me chama na semana tal, que eu vou estar de férias. E aí a gente faz um bem bolado aí, tu paga minha passagem, paga minha... Isso tem demais, de um monte. Então, aqui eu estou falando não creio que ninguém aqui seja esse tipo de fornecedor. Mas como consumidor dessas profecias, como consumidor dessas pessoas, tome muito cuidado. Porque normalmente as palavras são vazias, não vão te suster, não vão nos dar alimento para nos manter firmes. Para nós encerrarmos, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. As mesmas coisas que aconteciam no tempo de Ezequiel acontecem nos dias de hoje. Pedro aqui, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, quando Pedro fala até no futuro. A gente pode até tirar qualquer sombra de dúvida de que essa palavra é para nós aqui no futuro. Porque Pedro fala, como entre vós haverá também. Ou seja, vai ter no futuro. Vai ter. Tem no nosso meio. A lição de hoje, assim como todas as outras, mas a lição de hoje principalmente, se a gente pode dizer assim, ela é para nós nos dias de hoje. Existem falsos profetas nas igrejas nos dias de hoje. E a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas aqui na igreja não tem falso profeta, porque aqui na igreja a gente é uma igreja firme, a gente é uma igreja fiel, que obedece a palavra, tudo bem. Sim, claro. E é justamente por isso que a gente tem que continuar mantendo as brechas. É justamente por isso que a gente tem que fechar as brechas aqui na igreja, mas eu tenho que fechar as brechas na minha casa também. Ah, eu quero assistir uma palavra no YouTube, uma pregação. Tá, o que você vai assistir no YouTube? Quem que você vai assistir no YouTube? Quem que você vai assistir no Facebook? Quem que você vai assistir? Não, porque vai ter uma live com o pastor falando de tal, com a evangelista, não sei o que, com a missionária. Tá, quem é essa pessoa? Não é porque é uma pessoa de fora, uma pessoa importante, uma pessoa pública, uma pessoa que tem não sei quantos milhões de visualizações, que é uma pessoa boa. Continue blindando. Porque às vezes a gente acha que aqui na igreja não entra o falso profeta. Sim, aqui na igreja ele não entra. Mas a falsa profecia dele pode entrar aqui através de mim, através de você, através de nós. E aí se entra uma falsa profecia, pode entrar na igreja de qualquer jeito. Ainda que o falso profeta em si não tenha entrado. Amém?